Economia com Juliana Rosa, já está conosco nesse comecinho de semana para trazer todas as informações do cenário econômico aqui no nosso país. Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Débora. Fábio, E feliz aí, ano Ju? novo, que a gente não se vê há muito Faz tempo. Vou aí tempo. pessoalmente hoje te dar um beijo. Venha. Que Eduardo Oineg não Boa escute, tarde né? para os Porque o Oineg fica ouvintes. cobrando a Ju Rosa de frequentar o Jornal da Band, agora ele saiu de férias, agora é ele que só vai voltar em outubro, Só. viu, Ju? Enquanto a gente Pois é, trabalha. aliás, vamos começar a fazer aqui uma articulação Vamos. contra, né? Porque eu sei que ele ficou falando que eu tirava férias e não voltava mais. Sim, que você O Enek, voltaria em outubro só. quantas E acho Ih, que vai caiu a voltar linha. mesmo, hein? Será que ela se empolgou com essa dias, informação? né? Agora Voltou, sim, Vamos começar a voltou. voltou. fazer assim uma fofoca? Vamos. Bora, picotou um pouquinho aí o áudio, mas a gente Vamos já fazer uma fofoca. reconectou. Ô, Ju, bora lá. Já Depois reconectou na fofoca. Já, claro, né? Não podia ficar de fora. vamos deixar a fofoca. Bom, a gente vai ter muito tempo para fofocar ao longo dessa semana também, mas eu queria fofocar com você em relação à pesquisa semanal Focus. Conta pra gente. Pois é, eu estou acompanhando o aumento nas projeções de inflação para esse ano, e isso é preocupante porque a gente falava no final do ano passado que a gente entrava numa tendência de inflação menor, né, aqui no Brasil. A gente bateu o pico ali de 12% de inflação mais ou menos ali em maio do ano passado, depois a inflação foi recuando e terminou o ano abaixo de 6%. E principalmente porque o mundo começou a crescer menos, né? Começou a fazer um processo de reduzir o crescimento para puxar os preços para baixo. Então a inflação no mundo começou a cair, isso ajudou a gente. Petróleo caiu bastante, preços de alimentos, né? De produtos industriais e tal. E aí, o que aconteceu agora no começo do ano? A expectativa agora, aí, o mundo vai continuar nos ajudando, né? A expectativa é que o mundo cresça menos, possa ter recessão, inclusive, em alguns países, então o consumo menor do mundo ajuda a inflação aqui no Brasil a ficar comportada. Só que aqui dentro do Brasil a gente tem duas questões. Uma é que o governo, em algum momento, vai aumentar imposto sobre combustíveis. Aumentar não, voltar a cobrar, porque o imposto foi zerado pelo governo passado para poder diminuir um pouco a pressão de custos de combustíveis, lembra, no ano passado, e a medida só valia até dezembro. E aí caiu esse abacaxi agora no colo do novo governo para descascar, que é uma medida super impopular, tanto é que eles adiaram, né, a volta da cobrança dos impostos, porque você imagina o novo governo assumir e imediatamente já anunciar que vai aumentar combustível, né? Super impopular. Então, o anúncio foi adiado, mas o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que não tem como abrir mão da perda de arrecadação, que dá em torno de 30 bilhões de reais, que é não cobrar imposto federal sobre combustíveis esse ano. Então, a expectativa é que em algum momento isso comece a ser cobrado, a inflação vai aumentar por conta de volta, porque se esperava que isso pudesse não voltar, mas o Haddad já disse que eles vão precisar retomar essa cobrança, e não é só o combustível, tudo aquilo que é impactado pelo aumento de combustível, né? Toda a cadeia que é transportada por caminhões, então de alimentos até produtos industriais. Então, essa é uma questão. E a outra questão é a insegurança ainda que a gente tem em relação à trajetória da dívida do Brasil. Ainda não está muito claro, né, como é que o governo vai conseguir compensar o aumento de gastos que foi autorizado pelo Congresso no finalzinho do ano passado, aquela PEC, né, aquelas emergências que, no final das contas, tinha muita coisa que era realmente emergencial para a sociedade, mas entrou muita coisa ali de interesse político. Então, são mais de 200 bilhões de reais de gastos, sem uma clareza ainda de como é que isso vai ser compensado, né? Eles falam muito em aumento de receitas, eles pretendem aumentar, por exemplo, né, o imposto sobre combustíveis, mas eles precisam também cortar despesas, né? Sempre essa questão, né? Aumentar a receita é sempre muito mais fácil, só você cobrar imposto, né? E como eles falam, mudar algumas regras ali
que eles já disseram que vão fazer para melhorar a cobrança de impostos, né, de arrecadação. Agora, a parte de gastos é o que vai fazer a diferença para a gente ter realmente um equilíbrio das contas, que é fundamental para a gente ter confiança no Brasil, né, um país que tem credibilidade com a responsabilidade das contas públicas, é um país que tem a sua moeda mais valorizada, e isso que contribui para uma redução de dólar, né, da inflação, dos juros. Então, a gente ainda está nesse momento, né? Essa semana, quarta-feira, vai ter decisão de juros. O Banco Central provavelmente vai manter a Selic em 13,75%, que é um juro muito alto, né? E que mantém o crédito, é uma referência para quem precisa tomar crédito. Não tem perspectiva de queda de juros por enquanto, talvez ali mais no finalzinho desse ano, essa é a previsão, que a Selic possa cair. E pode ter gente que acha que nem vai cair, é um juro muito alto, né? E a gente tem uma inadimplência que está subindo, ou seja, as pessoas estão com dificuldade de dar conta ali das dívidas que foram assumidas depois da pandemia, né? Muito endividamento, e os juros precisam começar a cair para favorecer o pagamento de dívidas e para favorecer investimentos também, né? Quem investe com juro tão alto assim, fica muito caro, né? Para investir, para, enfim, gerar emprego, né? Para poder aumentar investimentos em capacidade e tal. Então, essa luta contra a inflação é uma questão séria e que a gente precisa realmente ficar em cima, porque não é um detalhe, né? Estão discutindo, tem muita gente preocupada que tem uma discussão dentro ali do governo de que a meta de inflação do país é muito baixa e que tem que rever a meta de inflação. Enfim, essa é uma discussão que até pode acontecer, mas no momento em que outras incertezas saiam do caminho, né? Porque a gente não está conseguindo baixar a inflação, não é porque a meta é baixa, né? A gente não está conseguindo baixar a inflação porque tem uma série de incertezas em relação à capacidade do governo conseguir reequilibrar as contas públicas. Esse é um fator importante. Então, a gente precisa tirar isso do caminho, não só para poder trazer confiança e baixar a inflação e os juros, mas também gerar confiança no empresariado para que haja investimentos. Tem muita gente ainda segurando investimentos para poder ter uma clareza maior da capacidade do governo atual em reequilibrar as contas do país. Então, você vê que é tudo interligado, né? É baixa da inflação, é baixa de juros, é investimento, é geração de emprego. Então, a gente precisa acompanhar, o governo tem dito que está comprometido com o reequilíbrio fiscal e com a queda da inflação. Então, a gente vai acompanhar isso muito de perto, porque ainda tem muita gente ainda querendo São Tomé, né? Ver para crer. Está acreditando, mas precisa ver para crer. Eu só acredito vendo, aquele meme. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Tipo isso. Exato. Muito bem, Ju. A gente volta a conversar amanhã, ao longo dessa semana. Você volta aqui no Band News no meio do dia. Um beijo pra você. Até amanhã. Um beijão pra vocês. Valeu, Ju, Boa beijo. semana. Valeu pra nós.